A paz do Senhor Jesus seja com todos, queridos. Que bom estar mais uma vez com vocês aqui, tá certo? Esse momento gostoso de informativo para que nós possamos acompanhar da melhor forma todas as atividades da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. E se você ainda não faz parte da membresia da igreja, está visitando as nossas redes sociais pela primeira vez, que Deus abençoe também muito a sua vida. E ficamos muito felizes por você estar aqui, tá certo? Então venha muitas vezes, acesse as nossas redes sociais para que você possa estar interagindo conosco, tá bom? É um grande prazer. E espero que assim que toda essa situação de isolamento social terminar, você nos dê o grande prazer de conhecê-lo ou de conhecer sua família de forma presencial aqui na nossa casa de oração, no nosso templo, que fica aqui no Engenho do Meio, na rua General Vargas, número 86, exatamente atrás do prédio da Sudene, muito conhecido aqui, exatamente atrás do prédio da Sudene. Você vai encontrar lá no finalzinho da rua, próximo às agências bancárias que temos aqui, a Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. Vai ser um prazer receber você. Deus os abençoe. Vamos aos nossos informes. Queridos, uma das coisas tem a ver exatamente, nós lembramos toda semana, sobre as nossas redes sociais, tá bom? Então, acesse as redes sociais, você pode fazer isso tranquilamente acessando o nosso site. Você vai ver escrito aqui embaixo agora, olha, www.pibem.org.br. Vai ficar um pouquinho mais para você dar tempo de anotar, www.pibem.org.br. Vai ficar um pouquinho e depois de você acessar o nosso site, você vai ver do lado direito superior do site tem todos os ícones das redes sociais da igreja. Tá bom? Então você lá vai ter o Facebook, o YouTube, o Instagram, o Twitter, então tudo que nós temos nas redes sociais você vai poder acompanhar e saber exatamente o que acontece com a igreja, tá bom? E de que forma nós caminhamos. Então vai ser um prazer muito grande estar com você ali. Não esqueça, acessando as redes sociais, se inscreva, toque o sininho para que toda e qualquer atividade da igreja você possa ser notificado e estar bem antenado com as atividades da PIBEM, tá certo? Primeira coisa é isso. Segunda coisa é lembrar vocês que no domingo passado nós iniciamos duas ferramentas, tá certo? Espetaculares, e elas se aprimoram a cada dia, né? Então, começamos o culto da criança, o culto infantil, tá certo? E esse domingo também teremos no momento da noite, no culto da noite teremos o culto infantil. Todas as informações nas redes sociais, no Instagram da igreja, já está rodando por aí o Instagram divulgando horário, como vai funcionar e tudo. Então, vai ser também uma coisa maravilhosa. Nossas crianças até 8 anos de idade vão estar desfrutando do seu culto infantil, com muita contação de história, com leitura da Bíblia, com canções, a equipe de música preparando canções para as crianças também. Então, uma coisa maravilhosa. E a segunda ferramenta, a nossa escola bíblica online, não é? Então, era algo que era desejo nosso e o Senhor fez um desafio para a equipe de comunicação e eles já estão trabalhando com a nossa escola bíblica online. Então, estamos estudando o livro de Efésios. Para aqueles que estão no livro de Efésios, tem alguns que estão no livro de Gálatas, de acordo com a sala, tá bom? Mas estamos trabalhando na série Lições de Vida, de Max Lucado, e tem sido um tempo precioso de crescimento da Igreja do Senhor. Então você é convidado a participar também da Escola Bíblica Online e você vai ter mais informações nas redes sociais. Pode acessar, é somente você passar uma mensagem, a equipe de comunicação vai falar também, mas eu estou adiantando, passa uma mensagem para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da igreja, e que vai aparecer aqui embaixo também agora, o número do WhatsApp da igreja, e você vai ter todas as informações necessárias para participar. Então, esse domingo, a Escola Bíblica Online vai trabalhar de uma forma já desdobrada,
porque nós tivemos um aulão na semana passada com todas as faixas etárias. Esse domingo agora nós já vamos ter divididos em 3 faixas etárias: adolescentes, juventude e adultos, tá bom? Então, toda a informação a equipe de comunicação vai dar para você, mas é uma ferramenta maravilhosa que nós estamos também começando a trabalhar. Que o Senhor nos abençoe e nos dê muita graça em tudo isso. Queridos, mais uma vez queremos agradecer a vocês, aqueles que já fazem parte da membresia da igreja, que Deus abençoe. Estamos com muitas saudades, né? E vamos matar essa saudade brevemente, eu creio, mas vamos perseverar cuidando da saúde de cada um de nós, pedindo a Deus sabedoria para administrar essa situação, a questão da direção do nosso país. Precisamos orar, né, pelo nosso país, pelo governo, tá certo? Pelos governos estaduais, municipais e federal. Precisamos pedir a Deus misericórdia, né? Pedir a Deus sabedoria, para que tudo corra da melhor forma, para que em nenhum momento as pessoas possam estar sofrendo descontinuidade da sua vida por falta de atitudes. E eu tenho visto muita coisa acontecendo e glorifico ao Senhor por isso, tá bom? Então, queridos, aqueles que fizeram aniversário essa semana, quer aniversário, data natalícia ou aniversário de casamento, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu casamento e que sejam muitos anos ainda, para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos agora dar continuidade ao nosso momento de culto. Vamos ter a mensagem agora pela manhã e quero te convidar para, antes da mensagem, ouvir uma canção inspirativa e logo depois a mensagem do Senhor para o seu coração, para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Paz, filhos. Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Muito bom poder ser recebido aí no conforto da sua casa, nesse domingo pela manhã, na esperança de que tudo esteja bem. Estamos distantes ainda, mas pedindo a Deus para que esse tempo passe logo. Eu me encontro aqui isolado com a minha família aqui em Sairé, mas pedindo ao Senhor que logo, logo nos devolva a comunhão física, próximos uns dos outros. Nessa manhã nós iremos continuar estudando o texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia nesta carta, no capítulo de número 2. Vamos ler o texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, que diz: Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi em vão que vos visitamos, mas, como sabeis, apesar dos sofrimentos e dos maus tratos que padecemos em Filipos,
nosso Deus nos deu ânimo para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes dificuldades. Porque nossa exortação não procede do erro, nem de motivação desonesta, nem é feita para vos enganar, mas assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, para não agradar a homens, mas a Deus, que testa nosso coração. Deus é testemunha de que nunca usamos de bajulação, como sabeis, nem agimos com intenção gananciosa, nem buscamos honrarias humanas da parte de vós ou de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos exigir isso da vossa parte. Pelo contrário, fomos bondosos entre vós, como a mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade, não somente o Evangelho de Deus, mas também a própria vida, visto que vos tornastes muito amados para nós. Irmãos, sem dúvida vos lembrais do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco, os que credes, assim como sabeis que tratávamos a cada um de vós da mesma forma como um pai trata seus filhos, exortando-vos, consolando-vos e insistindo em que vivesseis de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebestes como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós, os que credes. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, porque também sofrestes de vossos concidadãos o mesmo que elas sofreram dos judeus. Estes mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens e nos impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos, e desse modo aumentam sempre a medida dos seus pecados. Mas, por fim, a ira lhes sobreveio. Nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração, desejamos intensamente ver o vosso rosto. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu. Pois quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será a nossa esperança? Alegria e coroa de glória diante dele. Por acaso não são vocês? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Aleluias. Glórias a Deus por sua palavra. Nós estamos aqui diante de um relato do apóstolo Paulo trazendo à memória da igreja aquilo que foi a implantação daquela comunidade. Como foi que aquela igreja nasceu? E Paulo estava lembrando desse momento tão marcante na vida dele, apóstolo, e na vida da própria igreja em Tessalônica. É muito importante que nós observemos toda a descrição de Paulo, porque ela tem muito a nos ensinar. Eu gostaria de destacar algumas passagens e alguns aspectos do que Paulo nos ensina nesse trecho quando escreve a Tessalonicenses. E a primeira coisa que Paulo fala é sobre o resultado daquela visita. Ele disse que não foi em vão. Mas sobre resultados, nós vamos deixar para o final da nossa conversa. Vamos iniciar discutindo aqui as condições que Paulo apresentou para plantar aquela igreja. Em que condições Paulo plantou a igreja em Tessalônica?
Veja que Paulo ele inicia falando dos sofrimentos e maltratos que ele havia experimentado em Filipos, a cidade que ele estava antes de seguir para Tessalônica. E como nós podemos encontrar no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, ali nós vamos encontrar o relato do sofrimento de Paulo e das perseguições que ele sofreu naquela cidade, a ponto de ser preso exatamente por mexer na economia daquela cidade quando expulsou de uma garota que dava muito lucro aos seus senhores fazendo adivinhações. E Paulo, por isso, foi levado por aqueles homens para a cadeia. E não somente preso, como também foi açoitado, foi esbofeteado, foi maltratado naquela cidade. Muito bem, Paulo, depois de ter vivido toda aquela circunstância vergonhosa, vexatória, humilhante, dolorosa, Paulo simplesmente poderia pensar: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para minha casa, eu estou sofrendo tanto, não é? Por que eu tenho que continuar? Mas aí, Paulo, de uma forma surpreendente, ele decide prosseguir, decide passar adiante, porque Paulo, como escreveu em outra passagem, ele diz que as armas da nossa luta, da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. É o que ele escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 4. Ele diz que elas são poderosas para destruir fortalezas, destruir conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ora, Paulo tinha essa convicção e foi essa convicção que o moveu a continuar, a não desistir da sua carreira, não desistir da tarefa de anunciar o Evangelho de Jesus, as boas novas de salvação. E Paulo prosseguiu mesmo em meio a condições muito difíceis humanamente falando, mesmo sentindo dores no corpo, dores na alma, por saber que muitas pessoas não gostavam da sua mensagem. Mas, por outro lado, Paulo também via em muitos homens e mulheres a libertação produzida pelo Evangelho. E isso fazia-o lembrar que o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. Por isso que Paulo prossegue, e nesse texto ele também vai nos apresentar com clareza o conteúdo da mensagem que ele pregava. E é muito importante que nós entendamos isso, porque, sobretudo, o Evangelho ele precisa ser entendido antes de ser pregado. Quando nós, como igreja, anunciamos o Evangelho de Jesus, precisamos saber exatamente o que ele é, o que ele consiste. E por isso, Paulo faz questão de, na carta aos Tessalonicenses, destacar o que era o Evangelho. E antes de dizer o que era o Evangelho, Paulo diz o que não era o Evangelho. Naquela tentativa de, como alguém que refina o ouro e precisa retirar desse ouro todas as impurezas, Paulo está exatamente dizendo isso a respeito do Evangelho. Paulo diz, olha, a partir lá do verso 3, eu quero convidar você a voltar aí os seus olhos para o verso 3, porque lá ele está dizendo que a pregação do Evangelho não procede do erro e nem da motivação desonesta. Não é feita para enganar pessoas. Não é feita para agradar homens, mas agradar a Deus. Ele não usou e nem usa na pregação do Evangelho de bajulação. Como vocês podem saber, ele não usa de intenção gananciosa, ele não busca honrarias humanas. Veja, tudo isso é o que não é o Evangelho. Né? E claro que o apóstolo Paulo está deixando muito evidente que ele estava falando dos relacionamentos de poder humano, porque são exatamente as organizações humanas de poder que têm essas características. A característica da bajulação, a característica de tentar obter favor a partir do elogio, da lisonja, não é? E nós vemos muito isso em organizações humanas, a tentativa de obter honrarias, e tudo isso não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho, porque o Evangelho ele não é uma obra humana, o Evangelho é uma obra de Deus.
E como obra de Deus, tudo que nós fazemos é para agradar o dono da obra, o Senhor da obra, que é o próprio Deus. E Paulo deixa isso muito claro quando escreve aos Tessalonicenses, porque Paulo havia sido vítima dessa perseguição e de muitas calúnias acerca do que ele pregava. Muitas pessoas achavam e queriam colocar em Paulo o rótulo de um enganador, um rótulo de um charlatão. E é fato que muitas vezes pessoas se usam da religião para enganar, é fato que muitas vezes pessoas usam da religião para tirar favor e tirar benefícios financeiros. Tudo isso é uma realidade ainda hoje, assim como era no tempo de Paulo, ainda o é hoje. Mas o evangelho genuíno, como está lembrando o apóstolo aqui, ele não tem absolutamente nenhuma relação com tais práticas, porque ele tem a ver, como o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, o evangelho tem a ver com o poder de Deus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que está posto lá em Romanos, no capítulo 1 e no verso 16. E por isso Paulo não se envergonhava de pregar esse evangelho. Por isso que Paulo ele se sentia animado a continuar nessa tarefa, porque ele sabia que não era uma estrutura humana, que não era uma organização humana, mas que era a organização do próprio Deus, do Senhor do universo, que estava ali se movendo ao encontro da humanidade para reconciliar com ele todas as coisas. Bem, continuando, nós vamos encontrar que Paulo falava de um amor que se revela, de um amor que se mostra na pessoa de uma mãe e de um pai. Paulo, inclusive, usa essas figuras no verso 7, no verso 11, para falar do cuidado que ele teve com aquelas pessoas naquela igreja em Tessalônica. E ele se compara como uma mãe e como um pai. Mães e pais se importam com seus filhos, mães e pais não querem ver seus filhos doentes, não querem ver seus filhos passarem por necessidade. Por isso que Paulo, ao se dirigir àquela igreja, trata-os como filhos, como pessoas muito queridas. E Paulo chega a dizer que não somente entregaria e doaria o evangelho àquelas pessoas, como a sua própria vida. E o apóstolo está revelando aí esse amor que de início nós só encontramos na pessoa de Jesus. Paulo só pode dizer isso porque ele conheceu o amor na pessoa de Jesus. Jesus diz que não existe maior amor que dar a vida pelos seus amigos, por aqueles que ama, a quem ele ama. Por isso que Jesus fez isso com os seus amigos e com toda a humanidade. E deu exemplo para que Paulo e nós, nesses dias, fizéssemos da mesma forma. Pudéssemos amar a ponto de entregar as nossas vidas por aqueles a quem amamos. Por isso que nesse trecho nós vemos claramente a qualificação desse amor de Paulo por aquela igreja, um amor que era capaz de se entregar e de se sacrificar por ela. Paulo destaca muito a amizade que ele construiu ali naquela igreja e naquela cidade, com as pessoas daquela cidade, fazendo de fato amizades. E evangelho, ele também é isso, é relacionamento de amizade, é um relacionamento que afeta as nossas existências, as nossas estruturas, os nossos gostos, a nossa maneira de viver. Evangelho faz isso, o evangelho cria vínculos de afeto uns com os outros. Foi isso que aconteceu com Paulo naquela cidade ali em Tessalônica. Por isso que Paulo pode dizer que aquela igreja, a partir desse amor, começou a imitar a Cristo, começou a se tornar pessoas como Cristo, porque é exatamente isso que Paulo ensina ao longo das suas cartas, para que nós possamos ser imitadores de Cristo. Em Antioquia, os cristãos, né, assim começaram a ser chamados os pequenos cristos, os cristianos, eram aqueles que eram pequenos cristos porque se pareciam com Cristo na forma de falar, na forma de agir, nas suas decisões, na sua entrega, no seu relacionamento uns com os outros. Precisamos, como igreja, desse amor que se apresente pronto para que nos entreguemos uns pelos outros, o amor como Cristo nos amou e por nós se entregou. E mais, o apóstolo Paulo ele continua falando e ele diz o seguinte, olha,
Quando nós amamos alguém, quando nós amamos pessoas, nós devemos também entender que essa realidade pode trazer sofrimento. A pregação do Evangelho, ela pode trazer sofrimento. Ao anunciarmos o Evangelho, a evangelização, ela pode trazer sofrimento. E por que ela pode trazer sofrimento? Você talvez tenha essa dúvida, mas eu quero deixar aqui claro que quando nós evangelizamos, quando a igreja evangeliza, ela expõe o pecado. Veja aí nessa imagem, quando nós evangelizamos, nós expomos o pecado. E quando fazemos isso, podem existir duas reações humanas, duas reações que estão mostradas aí nessa imagem. A primeira é o arrependimento. Então a evangelização pode produzir sim o arrependimento humano, mas a evangelização também pode produzir uma revolta. Pessoas podem se revoltar com a pregação do evangelho. Isso vai depender do coração de cada um. Aqueles que têm o coração em Deus, aqueles cujo coração é permeado por Deus, pela vontade de Deus, certamente vão se arrepender, certamente vão se enxergar pecadores, certamente vão se enxergar carentes de Deus, necessitados de Deus. Mas há outros que, a depender do seu coração, que podem estar cheios de si mesmo. Quando o coração humano está cheio de si mesmo, não existe lugar para Deus, não existe lugar para a ação de Deus. E aí essas pessoas, quando elas são afetadas pela evangelização, elas se sentem revoltadas porque acham que o evangelho é uma afronta, acham que o evangelho é uma ameaça, acham que o evangelho é um ataque à sua liberdade, é um ataque ao seu modo de vida. E pessoas que reagem dessa forma, nós vamos encontrar aos montes. Paulo havia acabado de passar por uma situação como essa em Filipos, quando os homens ali poderosos, os empresários, vamos usar essa expressão mais recente, se sentiram completamente ofendidos quando Paulo expulsa o espírito daquela jovem adivinhadora. E aqueles homens ficaram revoltados com isso. Não é porque eles se sentiram ofendidos, eles se sentiram atacados pela mensagem do Evangelho. Mas isso porque o coração daqueles homens estavam cheios de ganância, cheios de si mesmo, cheios da vontade humana. E onde o coração está cheio da vontade humana, não existe espaço para a manifestação da vontade de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo deixa bem claro que podemos sim passar por sofrimentos, mas podemos também ter muitas alegrias, na medida em que as pessoas se arrependem, na medida em que homens e mulheres se arrependem aos pés de Jesus. Isso traz enorme alegria para aqueles que anunciam o Evangelho de Jesus. Por isso que, chegando agora ao final dessa mensagem, nós podemos olhar para os resultados do trabalho de evangelização do apóstolo Paulo, porque ele já inicia lá no verso 1 falando que não foi em vão ele ter feito aquela visita. Ou seja, Paulo ele tinha consciência de que quando ele era dirigido por Deus, quando ele era dirigido para fazer a vontade de Deus, sempre os resultados são dignos. Sempre os resultados são dignos de arrependimento, de transformação, porque nós permitimos que Deus dirija os nossos passos. Portanto, os resultados eles nunca são vazios. Os resultados eles trazem para nós alegria, ainda que em alguma dose sofrimento, mas sempre alegria de saber que vidas estão se arrependendo, estão reconhecendo que precisam de Deus e que precisam restabelecer uma comunhão com Deus. E Paulo deixa bem claro agora, no final desse trecho que nós estamos estudando, deixa bem claro qual era a glória dos seus resultados, a glória do trabalho pelo qual ele estava ali empenhando todo um esforço. Paulo ele fala que não se tratava de dinheiro, que não se tratava de poder, não se tratava de fama, mas tão somente de pessoas. As pessoas eram o maior bem, a maior alegria de Paulo. Ver pessoas transformadas, ver pessoas modificadas em sua mentalidade, pessoas que se
dobravam aos pés de Jesus e que decidiam ser iguais a Jesus, que queriam ser iguais a Jesus, que desejavam a vida de Jesus. Essas pessoas eram para Paulo a sua grande alegria, a sua grande glória. Por isso que Paulo sabia que nos últimos dias, quando Jesus estivesse por vir, essa seria a grande esperança em apresentar essas pessoas diante de Deus, sabendo que aquelas pessoas eram frutos do seu trabalho. Por isso que eu quero lhe encorajar, meu irmão e minha irmã, a continuar no trabalho de evangelização, a continuar anunciando a missão de Deus de reconciliar o homem consigo mesmo. E não somente o homem, como toda a criação, em todas as esferas da vida. Deus está anunciando em todos os lugares que deseja reconciliar com Ele todas as coisas. E isso deve ser a motivação da nossa pregação. Isso deve ser a motivação do trabalho missionário da igreja. Isso deve ser a motivação da sua existência, meu amado e minha amada, quando se relaciona no seu trabalho, na sua escola, com qualquer pessoa que seja ou em qualquer situação, que através desse relacionamento Jesus possa ser conhecido. E ao ser conhecido, ele precisa ser desejado pelas pessoas. Porque se você tem Jesus na vida e certamente vive uma vida plena, todas as pessoas desejarão a Cristo também. Que o Senhor possa lhe abençoar, que o Senhor possa lhe dar a paz que excede todo entendimento e possa lhe trazer esperança, porque Ele é a nossa esperança. Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és fiel. Tu tens estado conosco todos os dias e eu posso garantir que a Tua consolação, o Teu Espírito Santo nos é suficiente. Pai, que essa certeza possa também alcançar todos aqueles que nos ouvem nesse momento e que o Teu amor possa invadir o coração deles, que eles possam ter a noção exata da glória que é anunciar o Teu Evangelho e ver pessoas sendo transformadas por Ele. Obrigado por esse encontro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Graça e paz, amados. Eu sou Jônio Gomes, da Comunicação e Marketing da PIBEM. Eu venho aqui trazer uma novidade, isso mesmo, uma novidade sobre a EBD. Nós estamos agora com a EBD online para a classe de juventude. Isso mesmo, jovens e adolescentes agora tem uma classe específica para eles, onde terá interatividade. Isso mesmo, a turma da juventude agora vai interagir durante a EBD. Show de bola? A classe de casais, classe de homens e classe de mulheres continuará assistindo a EBD aqui na sequência no nosso canal no YouTube, ok? Mas jovens e adolescentes, acessem o Instagram, vejam lá as instruções para se inscrever. A partir do momento que você se inscrever, chegará para vocês instruções da plataforma que vocês têm que ativar no dispositivo de vocês. Poderão utilizar o computador ou o smartphone, ok? As instruções chegarão logo depois que você se inscrever. Quem porventura não puder acessar o Instagram por algum motivo, não tem problema. Nós temos aqui o número do WhatsApp da PIBEM, ok? Produção colocou? Tudo certo? Joia? Então, manda uma mensagem para o WhatsApp da PIBEM dizendo quero EBD, ok? A partir desse momento, você vai receber a resposta com o form para você se inscrever. Depois você recebe as instruções como ativar a plataforma e, na sequência, o código da sala que você vai participar. Show? Então, espero que todos aproveitem, que isso continue sendo motivo de edificação de todos nós e que, passada essa fase, nós voltaremos a estar no nosso templo, compartilhando, nos confraternizando e adorando ao nosso Deus. Enquanto isso não for possível, estaremos usando o que for necessário de recurso tecnológico para continuar a obra de Deus e essa comunhão com os irmãos. Fiquem na paz! Jesus Cristo mudou meu viver,
Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Vou cantar a toda a gente: Jesus Cristo me deu seu amor. Jesus Cristo mudou, Cristo mudou, Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Bom dia, queridos. Bem-vindo à segunda aula da Escola Bíblica Online da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. É um prazer muito grande receber você aqui. Talvez você esteja pela primeira vez, então que Deus abençoe sua vida também. Espero que você esteja nos acompanhando a partir de agora, sempre aqui nos canais, nas redes sociais da igreja. E você que já é membro da igreja, espero que já esteja com seu material em mãos, esteja pronto para mais uma aula da nossa escola. E louvo a Deus por cada um de vocês. Vamos celebrar juntos esse momento de aprendizado com uma oração? Pai querido, obrigado por esse tempo precioso e dá-nos agora sabedoria para o desenvolvimento, o aprofundamento do texto da Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações como tem feito em todos os momentos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor. Amém? Que bom, que bom. Vamos dar início a esse momento. Como eu disse a vocês, estamos na Escola Bíblica Online, na lição número 7. Estamos estudando da série Lições de Vida, de Max Lucado, a 7ª lição. Essa lição tem como nome, título, Em toda parte o corpo. Em toda parte nós somos corpo de Cristo. Aleluia! E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar. Queridos, quando vocês observam essa imagem, o que é que vem à mente de vocês? O que é que traz à mente a recordação de vocês quando vocês veem uma pessoa machucada, quando vocês veem uma mão machucada? Poderia ser qualquer outro órgão do corpo, né? Qualquer membro do corpo. O que é que viria à mente de qualquer um de nós imediatamente? O apóstolo Paulo, de forma muito interessante, ele utiliza o corpo humano como uma analogia da igreja local do Senhor Jesus, né? E não é à toa que ele faz isso. É muito interessante porque, se você observar, o mínimo ferimento, o mínimo mau funcionamento de algum órgão, de algum membro do nosso corpo, nós sentimos tremendamente, não é? Eu me lembro que, certa feita, fazendo um trabalho manual, eu estava utilizando um estilete e, por um descuido, cortei a cabeça do dedo médio da mão, né? E aquilo na hora foi uma dor tremenda, mas eu nem atentei para o que seria depois, como seria difícil depois.
e vocês imaginam um pequeno corte ali com um estilete, né? Mas filhos, para fazer qualquer coisa, para tomar um banho, para pegar alguma coisa com as mãos, aquilo era um incômodo tremendo. Na verdade, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo com que eu e você reflitamos. O corpo de Cristo, a igreja local, quando qualquer um dos seus membros ele sofre, quando qualquer um dos seus membros sofre ou faz sofrer, todo o restante do corpo sofre. Quando a gente, agora nesse momento de isolamento social, nós temos algumas famílias que estão sofrendo porque alguns dos seus familiares estão acometidos pelo novo coronavírus, né? E isso mexe com toda a igreja. Isso faz com que toda a membresia se una em oração para pedir a Deus restauração dessa saúde, não é? Então é assim que funciona. Da mesma forma, o corpo humano, quando ele sente que tem alguma coisa errada, ele convoca todos os glóbulos brancos, né, para que possam chegar ali, tratar daquela ferida, buscar a cura daquela enfermidade que está deixando aquele membro, aquele órgão deficiente, né? E da mesma forma, a igreja local age, queridos. Quando nós sofremos, precisamos estar integrados uns com os outros, ministrando um nas vidas dos outros. Mas muitas vezes a gente não tem feito isso, né? Às vezes a gente não só sente que foi ferido, mas a gente também fere e não entende que isso afeta todo o corpo. É isso que Paulo está falando para cada um de nós nesse momento. Nesse sentido, eu quero fazer essa leitura bíblica juntamente com você, tá bom? Exatamente o livro ou a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4, versos de 1 a 16, tá bom? Efésios 4, de 1 a 16. Eu vou estar lendo na versão internacional, a nova versão internacional. Mas se você não tiver essa versão, não se preocupe, você acompanha aqui na tela mesmo. Diz assim a partir do verso 1. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Pois isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele
todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aleluia! Queridos, baseado nesse texto que nós lemos agora, eu quero explorar um pouquinho o texto com você. Baseado no que lemos, no que ouvimos agora, como é que você pode descrever a vida que Deus nos chama para viver? Você tem algumas palavras ou algumas frases que você pode retirar do texto e considerar que seja exatamente a vida que Deus quer para mim e para você? Então, eu vou salientar aqui algumas palavras que representam como Ele nos chama para viver. Tá certo? Me acompanhe. Humildade. Né? Você pode ler nos versos 2 e 3, você vai observar essa palavra sendo colocada de forma inicial desses versículos. Humildade. É necessário demais, queridos, nós termos humildade para caminhar como discípulos de Jesus. Tirar toda a arrogância do nosso coração, toda a pretensão do nosso coração, que venha a buscar autoexaltação. Jesus Cristo, diz o texto da palavra de Deus, que mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, e se humilhou, e descendo, se tornando um de nós, se humilhou e deu a sua vida por cada um de nós. Se o próprio Cristo, sendo Deus, não ousou ser arrogante, imagine eu e você. Humildade é algo que precisa estar à frente da nossa vida, à frente de cada ação, de cada palavra nossa. Humildade é aquilo que Deus tem cobrado de mim e de você em todo o tempo na nossa caminhada. Mas tem outra palavra que eu quero trazer para vocês ainda dos versos 2 e 3. Docilidade. Essa palavra é uma palavra que está em falta, né, queridos? Essa atitude está em falta na nossa sociedade. A pessoa ser dócil, a pessoa ser meiga, ser cuidadosa nas palavras, cuidadosa nas ações. Isso, talvez, pela nosso ativismo intenso, nós temos muitas vezes deixado de ser dóceis, deixado de ser cuidadosos, sem dar atenção. A gente às vezes pergunta, né, como o outro vai, mas não quer nem que ele responda. A gente já pergunta e nós mesmos respondemos. Oi, como é que você vai? Tudo bem, né? Deixa a pessoa responder, seja dócil nisso também, tenha paciência com ele, tá certo? Isso é uma outra coisa que temos aprendido nos versos 2 e 3 desse capítulo 4 de Efésios. Mas tem mais coisas. Paciência. Imagine, se docilidade já é difícil, imagine paciência, né? Então, às vezes a gente exige que as pessoas caminhem no mesmo ritmo que nós, que as pessoas decidam, que as pessoas pensem, que as pessoas ajam na mesma rapidez que nós. E você sabe que cada um de nós tem uma forma diferente de fazer, de entender e de reagir. Tudo bem que não precisamos ser lerdos, né? Não precisamos ser demorados ao extremo. Mas é importante respeitar as diferenças uns dos outros. E nós temos que entender isso. Olha, homens e mulheres têm uma diferença muito grande nesse sentido. Você já ouviu dizer, tem um livro que fala sobre isso, ele diz, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, né? Quer dizer, pensam diferentes, são de mundos diferentes. E a gente tem que atentar para isso. A mulher tem uma outra analogia, né, que alguns fazem, que nós utilizamos como ilustração nos nossos sermões, nas nossas conversas, diz que a mulher abre várias caixinhas ao mesmo tempo, né? Ela tem essa percepção, essa condição de abrir várias caixinhas na sua cabeça ao mesmo tempo. O homem
O homem abre uma caixinha de cada vez, né? Se você fizer ele abrir 2, 3, 4 ao mesmo tempo, ele fica louco. A mulher, ela consegue fazer isso com uma facilidade tremenda. A mulher, ela quando acorda, ela vai imediatamente fazer o café, ela bota roupa para lavar, ela vai varrer a casa, ela ainda consegue escutar alguma coisa na rádio, na televisão. É impressionante como acontece isso. O homem, ele demora um pouco mais a se organizar, né? Mas nós precisamos aprender a respeitar, ter paciência um com o outro. E isso faz parte das exigências de uma vida cristã saudável. Isso na igreja precisa acontecer, tá bom? Então preste atenção quando você estiver na sua classe de escola bíblica, né? E você faz uma abordagem e as pessoas às vezes demoram um pouco a entender e você quer aquilo muito rápido. Calma, administre isso. Tenha paciência com seu irmão, com sua irmã, e eu tenho certeza que você vai conseguir caminhar de uma forma mais saudável, tá bom? Ah, filhos, suporte. Suporte. Do suporte nos dois sentidos, né? Aprender a dar suporte ao outro. A dizer, olha, você está precisando de alguma coisa, está precisando de mim, eu estou aqui para ajudar você. Aprender a ser solícito, né? Aprender a se predispor a ajudar pessoas, a dar o suporte à pessoa que precisa. Não só o suporte emocional, o suporte espiritual, mas suporte também no dia a dia, nas coisas do dia a dia. Mas também no outro sentido, suportar na questão de caminhar junto, de pegar aquilo que a gente viu agora há pouco antes, a paciência, atrelada à docilidade, à humildade e caminhar um tempo maior do que muitas vezes as pessoas têm feito conosco mesmo, né? Às vezes as pessoas caminham um pouco com a gente, quando a gente começa a exigir um pouquinho mais, elas já perdem a paciência e já saem de perto. Então, aprender a suportar também. A palavra de Deus nos diz, quando alguém te pedir para caminhar 1 milha, fazer o quê? Caminhar 2. Se te pedirem a tua túnica, dá também a capa. Ou seja, caminhe mais tempo, suporte as dificuldades, né? Você precisa aprender a fazer isso, tá bom? Ah, filhos, andar em unidade é outra coisa, né? Precisamos aprender a andar em unidade, entendendo tudo aquilo que Deus propõe para a sua igreja, para a sua comunidade. Não é andar em uniformidade, é andar em unidade. Uniformidade é todo mundo igual, né? É todo mundo vestido do mesmo jeito, andando do mesmo jeito, falando do mesmo jeito. Isso é uniformidade. Quando a gente fala de unidade, nós aprendermos, ainda que nós tenhamos formas diferentes de executar uma missão, ainda que nós tenhamos estratégias diferentes para executar uma missão, nós todos temos um só alvo e vamos usar os nossos recursos, aquilo que estiver em nossas mãos, para alcançar o alvo. E o nosso alvo, como diz lá em Hebreus, é Cristo Jesus. Isso é andar em unidade. É entendendo que o outro pode pensar diferente de mim, mas ele ama o mesmo Deus que eu. Ele serve ao mesmo Deus que eu. E dessa forma, nós vamos entender que não há disputa entre nós. Existe unidade, ou deve existir unidade entre nós. Amém? A última coisa que eu percebo aqui é a paz. Entre versos 2 e 3, ele diz: vocês precisam caminhar desfrutando da paz que vem do Senhor, da paz maravilhosa do Senhor. Então, experimente isso. Se você colocar em prática a humildade, se você tiver docilidade nas palavras e nas ações, paciência com seu irmão, aprender a suportar e dar suporte, aprender a viver em unidade, mesmo na diversidade de pensamentos, com certeza você vai estar desfrutando já de um ambiente de paz em nome de Jesus. Queridos, olhem agora essa segunda pergunta, tá bom? Na prática diária, como podemos suportar e aceitar uns aos outros? Na prática diária,
Por que isso, né? O Max Lucado está perguntando aí. Porque eu entendo que na teoria é muito fácil, né? A gente tem facilmente na palavra como fazer. Mas quando a situação é com a gente, quando a gente enfrenta uma situação de suportar alguém, ou de dar suporte, ou quando a gente tem que aceitar a forma de ser do outro, esse negócio fica difícil, né? Então, por isso a gente está perguntando aqui a você, pegando a palavra do Max Lucado, na prática diária, como podemos suportar e aceitar uns aos outros? Como é que a gente pode fazer isso? Na nossa fonte de informação, fonte de inspiração, né? Fonte de conhecimento na Bíblia Sagrada. Então, eu quero te convidar a pegar a tua Bíblia, nós vamos caminhar algumas vezes diretamente na Bíblia, eu não vou colocar esse texto exatamente aí agora, mas eu quero que você leia comigo. Abra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. E nós vamos ler 2 trechos desse capítulo. O primeiro, de 10 a 12, e depois de 20 a 24, para ver se desse texto você tira uma ideia de como fazer na prática diária para aceitar uns aos outros. Tá bom? Então vamos lá. Verso 10 do capítulo 3 de Romanos. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Verso 20 diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Verso 22, e vamos até o 24. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Então, a primeira coisa que nós observamos é o que, filho? A primeira coisa que nós observamos, então, é em Romanos 3, reconhecendo a nossa própria debilidade. Reconhecendo que, em primeiro lugar, nós não somos perfeitos. Nós não somos pessoas que acertam o tempo todo. Muitas vezes nossas escolhas são falhas também. Muitas vezes nós erramos ao falar, erramos ao agir. Nós também somos falhos. A palavra de Deus está nos dizendo aqui em Romanos 3 que não há um justo sequer, não há nenhum justo. Nós temos que entender isso. A única coisa que é capaz de nos justificar é Cristo Jesus na sua morte, morte de cruz, morte vicária. Não tem outra forma, só somos justificados em Jesus. Por isso eu não sou diferente de nenhum de vocês, e vocês não são diferentes de mim. Todos nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer a nossa pequenez, a nossa própria debilidade. Segunda coisa, vamos lá para 1 Coríntios 6, de 6 a 8. E nós vamos entender aí uma outra forma de você, na prática diária, poder aprender a suportar e aceitar um ao outro. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 6, dos versos 6 a 8. Está logo depois de Romanos, bem pertinho, vai ser fácil de você achar. E diz assim, olha, verso 6 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízos, e isso contra irmãos. Então, o que é que a gente aprende aqui, queridos? Que aprender a perdoar um ao outro, isso é
não apenas pedagógico, mas isso é terapêutico. Isso vai nos fazer ter uma vida segundo a vontade de Deus. Aprender a perdoar e aprender a pedir perdão também quando nós falhamos. Nós vimos aqui em Romanos que todos nós erramos. Não há um justo sequer. Ou seja, eu tenho que aprender a pedir perdão pelas minhas atitudes também. E tenho que aprender a perdoar o outro, porque ele é igual a mim. Eu gostaria de ser perdoado se eu errasse. Então eu preciso aprender a perdoar também. São duas coisas fundamentais que a gente aprende tanto em Romanos 3 como em 1 Coríntios 6. E tem uma última coisa que eu quero mencionar para vocês. Abram as Bíblias de vocês agora no livro de Provérbios 27. Provérbios 27. E vamos ler o verso 9. Olha só, uma outra coisa que ajuda a gente a trabalhar a questão de suportar e de aceitar uns aos outros. Nós vimos no Novo Testamento, Romanos e Coríntios, e agora vamos ver no Antigo Testamento, lá em Provérbios 27, verso 9. Olha o que é que diz. Perfume e incenso trazem alegria ao coração, mas do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Olha que coisa linda. Verso 9. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do bom conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Sabe o que é que eu aprendo aqui, filhos? Eu vou partir para continuarmos esse texto agora, essa lição, com o próximo slide. Olha só. Uma outra coisa que vale a pena chamar a atenção aqui é o seguinte, filho. Depois, ou filha, depois que você descobre qual é o seu lugar no corpo, depois que você perceber aonde Deus quer usar você e de que forma Ele quer usar você, simplesmente sirva, simplesmente adore, porque a sua adoração sincera vai fazer uma diferença tremenda no corpo de Cristo, filho. E aí é por isso que eu quero falar com você no próximo slide. Olha só o que é que acontece. Eu quero te fazer a pergunta que o Max estipulou aqui, Max Lucado, e isso está baseado no verso 16 de Efésios capítulo 4. E a pergunta é: como é que os membros da igreja local nos ajudam a realizar a obra de Deus? Como é que os membros da igreja local nos ajudam a realizar a obra de Deus? E aí eu quero tratar com vocês algumas palavras que eu vejo nesse verso 16 do capítulo 4 e que nos mostram como esses membros nos ajudam. Vamos caminhar nesse sentido? Em primeiro lugar, a gente encontra a palavra unidade, não é? A unidade, nós falamos lá no começo da lição, como é fundamental. E quando a gente observa, quando a gente encontra uma comunidade local, que ela é unida, que ela ministra através da unidade, todos têm o mesmo objetivo, nós aprendemos uns com os outros. Nós crescemos uns com os outros. Verso 16 ainda, uma outra característica. Quando nós manifestamos amor sincero. Quando nós não somos aquelas pessoas que escondem o que realmente sentem, não é? Nós manifestamos um amor sincero. Eu já falei na igreja sobre isso, a respeito da etimologia da palavra sincero, não é? A palavra sincero, ela tem a ver com sem cera, ou seja, alguém que não tem uma máscara, alguém que não tem cera no seu rosto, na sua forma de ser. Ela é sem cera, ela é natural, ela é transparente, ela é ela mesma. E isso não sendo bruto, não precisa ser bruto para dizer. Tem gente que diz assim, né? É por isso que eu falo a verdade, doa quem doer. Não é assim, filho. Você tem que falar a verdade em amor. Muitas vezes a pessoa não vai gostar. Lá em Hebreus já diz, olha,
quando você ministra na pessoa, quando você muitas vezes corrige a pessoa, diz o texto lá, que a correção, a disciplina, muitas vezes causa dor e entristece. Mas depois, essa disciplina, ela gera fruto de justiça e de paz, né? Então, a gente vai entender que pode fazer um confronto sem precisar ser bruto, sem precisar ser uma pessoa ignorante. Não é dor a quem doer. A gente vai falar sinceramente, vai ser transparente, mas de forma graciosa. Lembra daquela outra palavra, docilidade? Nós precisamos ser dóceis na forma de falar, cuidadosos na forma de falar, mas não deixar de falar a verdade, né? Então, amor sincero é uma outra coisa que a gente encontra no verso 16 e continua. E nós vamos continuar falando agora de uma outra pergunta, nesse momento que a gente está fazendo aqui, a reação, ou seja, de que forma eu reajo a tudo que Deus já tem falado para mim através desse texto. Então, observa agora o próximo slide, filho. A pergunta é a seguinte: o que é ter uma vida dirigida pelo Espírito de Deus? O que é ter? Baseado em tudo que nós lemos, o texto que nós lemos, entendemos que para desenvolver essa vida em unidade, para nós caminharmos com graça, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito. É Ele que nos impulsiona tudo isso. E aí eu separei lá em Gálatas 5, de 18 a 26. Gálatas 5, de 18 a 26. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia, você pode ler esse texto, porque aí a gente vai ter uma noção clara de que forma nós somos ministrados pelo Senhor e nós agimos de uma forma que demonstramos que quem fala conosco, quem dirige a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Gálatas, capítulo 5, dos versos 18 a 26. Já pegou sua Bíblia? Já achou o livro de Gálatas? Então, vamos lá. De 18 a 26. Assim diz o texto da palavra de Deus. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. De que forma elas são manifestas? Verso 19, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22 agora. Mas o fruto do Espírito, ou seja, aquilo que deve fazer aquele que é dirigido pelo Espírito. E olha a nossa pergunta aí. O que é ter uma vida dirigida pelo Espírito? Então ele vai dizer aqui a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aleluia! Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aleluia! Que assim seja, não é, filhos? Então, de que forma, baseado lá em Gálatas 5, 18 a 26, é que nós podemos ter uma vida dirigida pelo Espírito? Vamos ver juntos o que é que aprendemos aqui? Primeira coisa, é quando eu venho a desenvolver os frutos do Espírito. Esses que nós lemos aqui agora. O amor, a paz, a paciência, o longo ânimo, não é? Tudo isso é fruto do Espírito. Então, ter uma vida dirigida pelo Espírito é desenvolver os frutos deste Espírito. Amém? O que mais? Vamos ver? Olha só. Quando eu aprendo a crucificar o eu.
E aí é uma eterna luta, né, queridos? O meu desejo, a minha natureza, ela quer realizar os meus desejos, os desejos da minha carne, né? A minha vontade. E quando eu crucifico esse meu eu para viver Cristo, para viver a vida de Cristo, eu entendo que é ser dirigido pelo Espírito. Né? Quando eu não consigo, quando eu realizo somente a minha vontade, eu até digo às vezes, você já ouviu aquela história, rapaz, aquilo que eu tenho vontade, o apóstolo Paulo falou isso na verdade, né? O que eu tenho vontade, eu não consigo fazer, não consigo, não tenho forças para isso. E Paulo diz, olha, essa eterna luta entre a natureza humana e o novo homem, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E o que eu não quero, isso é o que eu estou fazendo muitas vezes. Então, isso é uma eterna luta que você precisa pedir a Deus para a cada dia derrubar um gigante. A cada dia você derruba um gigante, crucificando o seu eu. Não é isso? Vamos continuar? Olha só essa pergunta. Em que sentido Cristo age em relação à igreja como faz a cabeça em relação ao corpo? Vou perguntar de novo. Em que sentido Cristo age em relação à igreja, como faz a cabeça em relação ao corpo? Olha só, quando a gente observa essa pergunta, a gente precisa ter uma noção geral. Quero dar um conceito aqui para vocês, tá? Leia isso comigo. A cabeça, ela é o centro das emoções, das vontades, das decisões e ações. Se o corpo estiver bem, ele reagirá positivamente aos estímulos dela, da cabeça. Caso contrário, não reagirá a contento ou simplesmente não reagirá. Então, deixa eu explicar isso para vocês. Por que essa analogia que Paulo faz e por que o Max Lucado ele pontuou isso? Isso é muito importante. Imagine agora, né, nesse momento que nós estamos vivendo, dessa batalha contra o Covid-19, contra o novo coronavírus. Uma das coisas que a gente observa em todas as redes sociais, em todas as informações, a respeito de como se comporta esse vírus, quando ele se instala e o que ele gera no corpo humano, né? Então, diz que as consequências, geralmente os sintomas, né, são dor de cabeça, febre persistente, dores no corpo, falta de ar, uma série de sintomas, não é? Então, observa o que é que a gente faz, como é que a gente deve entender essa analogia com o corpo humano. E da mesma forma acontece com a igreja. Quando a cabeça está bem e o corpo está bem, todos os membros funcionando da forma correta, todos os órgãos funcionando da forma correta, a cabeça ela vai determinar uma ação do corpo, ela vai enviar sinais, estímulos para que o corpo reaja ao que ela diga, tá bom? Então, se ela percebe que é um sinal de perigo, existe uma circunstância em que eu vou enfrentar um perigo, ela avisa o corpo se prepara, a adrenalina toma conta do corpo, e se eu precisar reagir, eu precisar correr, precisar me defender, eu vou fazer isso, né? Da mesma forma, se a mente percebe que aquele é um ambiente que deve trazer prazer, alegria para nós, ele envia isso e o meu corpo naturalmente reage, os meus lábios vão sorrir, meu coração vai bater acelerado de alegria, né? Então, a cabeça, ela observa, ela envia os estímulos e o corpo reage da melhor forma, de acordo com a sua situação. O problema é, quando o corpo não está bem, quando algum órgão está sofrendo, quando algum membro está sofrendo do corpo, ainda que a cabeça ela pense da forma correta, ela saiba exatamente qual é a ação que deve tomar, ela envia esses estímulos, envia essas informações ao corpo. Se ele não estiver bem,
ele não vai reagir da forma que deveria. Ele pode reagir muito aquém do que deveria, de acordo com aquela situação, ou até não reagir, né? Uma das coisas acontece muito, então a gente conversa com algumas pessoas que têm sido afetadas por esse novo coronavírus e diz, olha, eu não estou aguentando nem me levantar, eu precisava fazer algumas coisas, precisava cuidar da casa, cuidar da família, mas eu não aguento nem levantar da cama. Ou seja, a cabeça sabe o que tem que fazer, envia os estímulos, mas o corpo não responde. E aí a gente traz isso para a igreja do Senhor. Queridos, é exatamente assim. Quando o corpo não está funcionando bem, quando existe uma debilitação no corpo, quando existe algo que está machucando o corpo, quando um relacionamento não está bem, quando o meu coração não está bem, eu sou uma pessoa crítica, sou uma pessoa com palavras ácidas o tempo todo, eu sou uma pessoa que resmungo o tempo todo, quando eu não estou bem, ainda que a cabeça da igreja, que é Cristo, fale para mim exatamente como eu deveria reagir, que ele diga para mim como ele sonha que eu faça, que eu reaja àquela situação, eu não vou conseguir fazer isso. Ou eu vou fazer muito aquém do que ele deseja, ou eu simplesmente não vou agir da forma correta. É essa analogia que Paulo está fazendo aqui, e é isso que acontece no corpo. Nós precisamos estar saudáveis, todos os membros funcionando da forma certa, com nossas relações estreitas e de uma forma bonita, uma forma que edifique um ao outro. Se isso não acontecer, ainda que Cristo, como cabeça da igreja, diga para nós o que temos que fazer, nós certamente erraremos e teremos um corpo, uma igreja debilitada, muito aquém da igreja que Cristo sonhou. Vocês entendem? É isso que acontece. Olha só. A vida cristã, ela consiste em seguir ao Deus que nos chama, não é? Em observar o Senhor e nos juntarmos a Ele na sua ação sobre a terra. Essa vida cristã, ela tem um roteiro básico que já foi traçado por Deus. E a gente precisa identificar esse roteiro e nos alinharmos a ele, tá certo? Nós temos na vida cristã uma coleção de crenças e dons. Uma coleção de crenças e dons. As crenças são compartilhadas em comunidade. As doutrinas, os nossos valores são ministrados, os nossos valores são ministrados dentro da comunidade. Aprendemos isso, né? Então, por exemplo, a ceia do Senhor é uma crença nossa, a entender, aceitar e se alegrar na ressurreição de Cristo. Isso é uma crença nossa. Estar com a família totalmente dirigida aos pés da cruz do Senhor. Isso é uma crença nossa. Isso é um valor nosso, tá? E os dons. Os dons, eles são concedidos de forma individual, visando o bem comum, o bem da comunidade. Deus dá a cada um de nós, vocês viram lá no texto que nós estamos estudando, no capítulo 4 de Efésios, dizendo que ele chamou uns para evangelistas, outros para pastores e mestres, né? Outros para profetas, e ele ministrou às pessoas na comunidade diferentes dons para que pudéssemos juntos edificar toda a comunidade, tá certo? Nas suas muitas necessidades. Então, nós temos como dons, por exemplo, o dom do aconselhamento, né? Você está vendo essas duas jovens aqui, uma cuidando da outra, você está vendo aquele menino ali, olha, mesmo criança, isso é o sonho de Deus, desde criança, nós estamos ajudando aqueles que estão necessitados. Então, tudo isso são dons que Deus tem nos dado, ministrando um na vida do outro. As nossas crenças e dons, elas estão à disposição da comunidade, queridos. O desafio para o cristão, o desafio para o discípulo de Jesus, é exatamente uma combinação de responsabilidade espiritual individual e cooperação voluntária. É assumir os meus dons
os meus talentos, aquilo que Deus me deu, assumir isso, colocar em prática e trabalhar com esses dons de forma coletiva, trabalhar na comunidade de forma voluntária, de forma feliz, com a motivação certa no coração. Edificar. É por isso que a nossa, mais uma vez eu vou mencionar a nossa visão, né? O nosso papel como comunidade cristã é exatamente atrair, é exatamente inspirar pessoas e capacitar pessoas. Com o meu dom, com o meu talento, eu capacito outros. Você inspira outros, né? Você atrai pessoas e isso gera um ambiente de adoração, onde o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus é glorificado. Entendem, filhos? Isso é vida cristã. É para isso que o Senhor nos chamou. E aí eu quero terminar essa nossa lição fazendo uma pergunta para você. Queria que você olhasse agora o próximo slide. Observa só. Mostramos no que cremos pela prática dos nossos dons. Como é que eu posso exercitar meus dons essa semana? Isso é o desafio dessa lição para nós, para mim e para você. Nós mostramos as nossas crenças e os nossos dons, nós mostramos o evangelho genuíno de Jesus, exatamente praticando esses dons, exercitando e deixando fluir os frutos do Espírito na nossa vida. E como é que eu posso exercitar isso? Como é que eu posso exercitar esses dons essa semana? Aquilo que Deus me deu habilidade para fazer, me deu alegria para fazer, como é que eu posso usar isso essa semana para abençoar alguém? Ah, mas pastor, a gente está longe, não dá para fazer isso em comunidade. Você usa o WhatsApp para muita coisa. Use para isso também. Você sabe como fazer. Deus abençoe vocês. Que tenhamos uma semana linda na presença de Deus. Que tudo que tenhamos aprendido nesses dias, nesses domingos, na escola bíblica, possa ser de grande edificação para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado mais uma vez por esse tempo. Nos ajuda a caminhar como uma comunidade saudável do Senhor, Pai, a colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido com a Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem inspirado cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a ser homens e mulheres mais parecidos com Teu Filho Jesus a cada dia. Cuida de nós, dá-nos um restante de dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e eu quero encontrar com você na próxima Escola Bíblica Online, tá bom? Próximo domingo, após a mensagem, estaremos estudando a lição número 8, tá bom? Então, que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.
coração. Meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor